Vamos lá, galera, continuar com o nosso mini curso. As praças da ativa, ao serem submetidas a conselho de disciplina, serão afastadas do exercício de suas funções. Esse item está correto, tá bom, galera? As praças da ativa, que é conforme o artigo 3º do conselho de disciplina, constantes no artigo 1º, né, que vai falar do conselho de disciplina, ao serem submetidos ao conselho de disciplina, serão afastados do exercício de suas funções. Por que desse afastamento? Eles vão se afastar, primeiro motivo, porque fez um ato incompatível com sua função de policial militar. Segundo, para ficar à disposição do conselho de disciplina, certo? Para comparecer à primeira reunião, interrogatório, apresentar a defesa, beleza? Então, vamos para a próxima. A nomeação do conselho de disciplina por deliberação própria por ordem superior será da competência do governador do estado. Galera, aqui a questão incorreta, mudança de competência, tá bom? Não é governador, é comandante geral. Então, ó, a nomeação do conselho de disciplina por deliberação própria ou por ordem superior será da competência do comandante geral da Polícia Militar do Piauí, artigo 4º do nosso conselho de disciplina. O membro mais antigo do conselho de disciplina, no mínimo oficial intermediário, será o presidente. O que lhe seguir em antiguidade será o escrivão e o mais moderno interrogante relator. Já bati nessa tecla várias vezes para você não errar. Tá bom? Esse item está incorreto. Como a gente sabe, o escrivão, galera, ele vai ser o mais moderno. O interrogante e o relator, ele é o do meio, tá bom? Então falou na composição, composto por 3 oficiais, tá bom? O mais antigo do conselho, que é no mínimo intermediário, que é um capitão, será o presidente. O que lhe seguir a antiguidade será o interrogante relator. E o mais moderno, o oficial mais moderno vai ser o escrivão, tá bom? Poderá o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, por motivo de morte do acusado, suspender em qualquer fase os trabalhos do Conselho de Disciplina por terem cessado os motivos de sua nomeação. Ora, galera, se o cara morreu, né, com certeza vai ser suspenso aí esse processo, tá bom? Aqui o item está correto. Poderá o comandante-geral da Polícia Militar, por motivo de morte do acusado, suspender em qualquer fase os trabalhos do Conselho de Disciplina por ter cessado os motivos de sua nomeação. Se o cara faleceu, o cara morreu, não tem como continuar mais o processo, tá bom? Aí prescreve, já era. O regulamento disciplinar da Polícia Militar do Piauí tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças e a interposição de recursos contra a aplicação de punições. Item na letra da lei. Falou de regulamento disciplinar, tá bom, galera? Tem a ver com classificação de transgressão, comportamento, aplicação de punição, interposição de recurso. Tudo isso vai ter no regulamento disciplinar, tá bom? Já o estatuto vai falar dos direitos, prerrogativas, situação, beleza? Os direitos dos policiais militares. Então você só não pode confundir o estatuto com o regulamento disciplinar, porque às vezes a banca ela gosta de mudar os conceitos, beleza? Para efeito deste regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como quartel do Comando Geral, comandos de policiamento, corpos de tropa, diretoria, gabinete, estabelecimentos, assessorias, repartições, escolas, campos de instruções, serviços, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outros serão denominadas OPM. Que está na letra da lei, galera, tá bom? Artigo 4º, você dá uma lida, tá bom? O que ele quer dizer, né? Qualquer que seja a organização, tá bom? Seja quartel do Comando Geral, unidades operacionais, gabinetes, tudo vai ser denominado OPM. Ou seja, tudo isso aqui você chama de um nome só, né? Que é Organização Policial Militar, que é a sigla OPM, tá bom? Estão sujeitos a estes regulamentos policiais militares somente do serviço ativo. Errado, galera. Não é porque o cara é inativo que ele vai deixar de responder disciplinarmente, não. Está sujeito tanto o ativo como o inativo, que é o da reserva remunerada e o reformado. Também o capelão está sujeito, que presta serviço religioso militar, certo? E os alunos de órgão de formação também, porque são considerados ativos, tá bom? Por estarem sujeitos ao regulamento disciplinar, os alunos de órgão de formação não estão sujeitos
aos regulamentos internos de onde estão matriculados. Questão erradíssima. Ele está sujeito tanto ao... ele está sujeito aqui, galera, tanto ao regulamento como às normas lá da UPM onde ele está matriculado. Artigo 8º, parágrafo 2º do nosso regulamento disciplinar. Beleza? A competência para aplicar prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao grau hierárquico. Galera? Não. É conferido, galera, ao cargo e não ao grau hierárquico, tá bom? A competência para aplicar as prescrições não é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, certo? Não importa o grau hierárquico que você tem que conter um cargo, seja de subcomandante, de unidade, tá bom? Para você poder aplicar as prescrições que estão previstas nesse regulamento disciplinar, tá bom? Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar seu chefe imediato, escrito ou verbalmente. Nesse último caso, que é verbal, né, deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 48 horas. A questão aqui está na letra da lei. O que é essa parte, né? Ou seja, quando você vê um policial militar cometendo algo que não esteja dentro da lei, né, ele esteja cometendo algum tipo de transgressão, tu vai ter que denunciar. Tu vai fazer o quê? Participar, tá bom? Participar é o quê? É fazer da parte, certo? Denunciar, comunicar. Tu vai comunicar um fato contra a disciplina ao teu superior, podendo ser feito por escrito, tá bom? Ou verbalmente. Só que se você fizer verbal, tu tem que confirmar por escrito, ou seja, formalmente no prazo máximo de 48 horas, tá bom? Contados da participação verbal que você fez, tá bom? A parte deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou as coisas envolvidas, o local, a data, a hora de ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, podendo ser comentários ou opiniões pessoais. Item correto, porque não pode ter comentários e opiniões especiais na sua parte. Ela tem que ser totalmente impessoal, tá bom? A parte deve ser clara, concisa e precisa, devendo conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Note que não pode ter, tem que ser totalmente pessoal, tá bom? Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos instituídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, inclusive os crimes. Não, errado, galera. Transgressão disciplinar, ela vem falar da esfera administrativa disciplinar. Essa transgressão você pode também chamar de transgressão administrativa disciplinar, tá bom? Que não chegue a constituir crime. Olha o finalzinho. Desde que não chegue a constituir crime, beleza? Constituir o crime, ele vai responder na esfera penal, tá bom? Se ele cometer um crime propriamente militar, né, um crime militar, ele vai ser julgado aí pelo Conselho de Justiça, tá bom? Vamos para 39. O Conselho de Justiça, em primeira instância, são competentes para processar e julgar os policiais militares nos crimes em lei, né, como militares, né, definidos como militares. Então, essa aqui está correta, conforme o artigo 44. O Conselho de Justiça, em primeira instância, é competente para processar e julgar os policiais militares definidos em lei como crimes militares. Cuidado para não confundir, galera. Só vai ser Conselho de Justiça se o crime que ele cometeu for um crime militar, um crime propriamente militar, tá bom? Ou seja, um exemplo, né, de um crime militar, tinha ali o rádio, né, do policial militar, né, e extraviaram aquele rádio, né, roubaram, ele é crime militar, tá bom? Por quê? Porque é um crime que só o militar ele pode cometer. Outro exemplo, a deserção, né, a deserção é um crime que só o militar pode cometer, por isso é definido como crime militar. Quem julga, na primeira instância, Conselho de Justiça, tá bom? Conselho de Justiça são formados por alguns oficiais, geralmente também tem um juiz de direito, que é o presidente do conselho, que vão julgar aquele militar. Aplica-se aos policiais militares no que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar. Então vamos para 40. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será
submetido ao Conselho de Justificação na forma da legislação específica. Item correto, galera. O oficial que se julgar incapaz de permanecer como policial militar tem que ser submetido ao Conselho de Justificação. E o que é esse oficial presumivelmente capaz de permanecer como policial? Ora, o cara cometeu um fato grave, né? Um oficial vai responder um Conselho de Justificação, certo? Conselho de Disciplina é para a praça, Conselho de Justificação para os oficiais. Então, como o cara ele cometeu um fato contrário à disciplina, um fato grave, tá bom? Que o torne incompatível, ele vai ser julgado pelo Conselho de Justificação. E se esse conselho determinar, ele pode sair até da corporação, perder sua farda, tá bom? O oficial, ao ser submetido ao Conselho de Justificação, deverá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente. Galera, aqui essa questão tá errada, tá bom? Ele fala aqui o quê? Que o oficial ele deve ser afastado, certo? Não é assim. É uma possibilidade, tá bom? Ó, o oficial, galera, quando ele é submetido, ele poderá, ó, e não deverá, ele pode sim se afastar do exercício de suas funções automaticamente, tá bom? Ou a critério do comandante geral. Então, ele pode ser afastado, pode, mas é obrigado? Não é. Pode acontecer, tá bom? Então, até mesmo a critério do comandante geral. Se o comandante geral mandar, não, afaste esse oficial que está submetido ao Conselho de Justificação, porque o fato que ele cometeu é muito grave, né? É bem incompatível. Então, isso pode acabar acontecendo, beleza? A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita formalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivo. Questão quase toda perfeita, se não um errinho. Olha o que ele diz, ela é feita formalmente, é errado. Ela não é formal, ela é verbal, tá bom? A advertência é a forma mais branda de punir, consiste numa admoestação feita verbalmente, certo? Formalmente é por escrito, verbalmente é quando sai aquele velho carão, né? Verbal, podendo ser particular ou ostensivo. Quando ostensivamente, poderá ser na presença de superior, no círculo de seus pares ou na presença de toda a parte da OPM. Qual é a diferença da advertência particular e da ostensiva? A advertência verbal particular, o teu comandante vai te chamar lá no gabinete dele, vai dar velho carão, né? Sem presença de tropa. Já a ostensiva pode ser na presença do seu círculo hierárquico, pode ser na presença do seu superior, pode ser na presença de toda a tropa. Então, essa é a diferença da advertência particular e ostensiva, beleza? A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações do punido, deve, entretanto, ser registrado na sua ficha disciplinar porque advertir. Então, galera, não consta na alteração do punido, só que é registrado na sua ficha disciplinar, beleza? Repreensão é a punição que publicada em boletim não priva punido da liberdade. Questão correta. A repreensão ela é publicada em boletim, a advertência que ela não publica, tá bom? A repreensão ela é publicada em boletim, só que não priva o punido de liberdade, ou seja, a repreensão ele não vai ser preso, não vai ficar encarcerado, não vai ficar em lugar fechado. A repreensão é só um documento que é escrito formalmente e vai repreender aquele ato feito pelo aquele militar, simplesmente isso, tá bom? Detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado, podendo inclusive comparecer ao serviço e à instrução. Questão linda, galera. Detenção realmente é o cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Ou seja, quando ele fica detido, ele tem que ficar no quartel, só que ele não fica confinado, ou seja, ele não fica preso numa cela, no local fechado. Ele pode andar ali pelos compartimentos do quartel, tá bom? E também, esse detido ele pode participar da instrução e serviço. Instrução, ele pode fazer um curso. Serviço, ele pode tirar um serviço externo, um serviço interno. Então, ele não é privado desses direitos, tá bom? Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, a praça pode ficar detido na sua residência. Questão incorreta, não pode, tá bom? Só quem pode é o oficial, ó.
Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, quem pode? O oficial pode ficar detido na sua residência. A praça não tem essa regalia, somente o oficial, beleza? A prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Questão correta, né? Você já vê aqui. A prisão consiste no confinamento do punido em local próprio designado para tal. Que confinamento, né? A prisão ele fica confinado, tá bom? Em um local designado, beleza? Lá no quartel. Vamos para a próxima questão, que eu não vou ler agora, porque já vai explicar a próxima questão. Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecidos no Estatuto não poderão ficar presos no mesmo compartimento, caso em que as praças ficarão em um compartimento fechado, denominado xadrez. Item errado. Por quê? Olha só, galera, quando houver a prisão, tá bom? O que acontece? Os policiais militares dos diferentes círculos, é muito bom se olhar os círculos dos oficiais e das praças previstos no Estatuto, não poderão ficar presos no mesmo compartimento. Ou seja, se tu tem um soldado preso, ele vai ficar preso com um major? Não vai, tá bom? Por quê? Porque eles não fazem parte do mesmo círculo, tá bom? Então, quais são os lugares de prisão? Para o oficial, é determinado pelo comandante no aquartelamento, tá bom? Então, o comandante que vai decidir. Para os subtenentes e sargentos, é o compartimento denominado prisão dos subtenentes e sargentos, tá bom? E para as praças, eles vão ficar no compartimento denominado xadrez. Então, por que a questão está errada? Ele generaliza, ele fala que todas as praças vão ficar no xadrez. Não, os subtenentes e sargentos, eles têm a prisão dos subtenentes e sargentos, separado do xadrez, que é só para as demais praças, beleza? Então, cuidado para não cair nessas pegadinhas. Então, a gente finaliza essa aula, se eu não me engano, ficou faltando só 4 questões para a gente, né? Então, amanhã eu já termino, finalizo com vocês essas 4 questões, beleza? Até a próxima aula, galera. Valeu, abração.